Olá, sejam bem-vindos ao Código de Gestão, esse podcast que ele tem como objetivo trazer qual é o segredo, o código, o principal foco para o gestor, o empresário conduzir e fazer a diferença na sua empresa. Eu sou Lígia Fontinelli, sou psicóloga de formação, gestora de Gente e Cultura aqui da Gomes de Matos Consultoria. E hoje a gente está aqui com Luana Façanha, que tem mais de 20 anos de experiência na área de gestão empresarial. Hoje é atual gerente de Gente, Cultura, Diversidade da Unimed Fortaleza. Tem muito para compartilhar aqui e trocar ideias sobre cultura, sobre remuneração, sobre gestão de pessoas e também com o nosso senior partner, Arthur Lídio, que tem mais de 17 anos de consultoria, administrador de formação e já conduziu mais de 50 projetos, 120. 120 projetos em diversas empresas, sempre na área de estratégia, gente e cultura e outras frentes também, Arthur, É, financeira. Fala um pouquinho aí pra gente. primeiro prazer grande estar aqui com a Luana, né, que eu admiro bastante o trabalho que ela faz, né, já tivemos a oportunidade de conversar muito, a Luana tem um perfil muito estratégico, né, não é aquela pessoa só focada na área de gestão de pessoas. Lígia também, né, faz um trabalho sensacional aqui na área de gente e cultura da Gomes de Matos. Os projetos que eu atuo são projetos na área de planejamento estratégico, redesenho organizacional e também muito forte na área de remuneração e gestão de pessoas também, tá? Então, esse ano eu completei 20 anos de consultoria, né? Então, tem alguns aprendizados que eu posso estar compartilhando aqui com vocês. Perfeito. E Luana também, que já tem mais de 20 anos aí de trajetória e como o Arthur bem disse, né, além de gestão de pessoas, tem uma visão muito para além disso, né, sistêmica e de empresarial mesmo, e vai compartilhar aqui alguns insights com a gente sobre o código de gestão. Vamos sim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e assim, sempre que a gente bate um papo é um momento de trocas, então tenho a certeza que eu vou sair daqui muito melhor do que eu entrei, porque eu acho que sempre que a gente compartilha o que a gente vivenciou, eh, passa um filme, né, assim, de toda a sua carreira, eu pensando há 20 anos atrás, quando você fala assim: "Tem 20 anos", não é essa sensação que eu tenho. Parece que eu entrei no RH há 6 semanas, porque, essa vontade, esse desconforto, né, eu sempre que eu digo assim: "Eu tô há 7 anos na Unimed Fortaleza e eu fico fazendo um exercício com o meu time. E se a gente chegasse hoje na RH da Unimed Fortaleza, o que eu faria diferente?". E aí de fato, eu sempre faço esse questionamento, porque quando a gente está muito tempo, tem coisas que a gente não consegue perceber, né, Arthur. Então, eu sou uma assim, o desconforto é uma coisa que tá do meu lado o tempo todo, porque eu acho que o momento que não dá aquele friozinho na barriga, que você não tem o desconforto, algo tá errado, né. Eu, antes de vir para a área de saúde suplementar, eu fiquei quase 20 anos em telecom, né. Então a minha carreira começou em telecom. A minha bíblia, Arthur, vamos nem sei aqui se as pessoas que vão ouvir lembram, mas era gerenciamento da rotina e gerenciamento para resultado. Então, meu professor foi o Falcone. Então, eu sempre fui muito focada em resultado. Era indicadores a cada meia hora, indicador semanal, mensal. Então, eu entrei em operações, comecei no atendimento ao cliente, né, até assumir posição de gestão. Então, é de fato muito tempo, mas as coisas estão se atualizando numa velocidade tão grande que eu não sinto isso. Parece que sempre eu estou há 6 semanas no RH. E eu acho que isso ajuda a gente a se reinventar e e buscar novas formas de fazer o que você faz todos os dias, E melhorar, né? e melhorar. E essa visão também, Luana, você trouxe muito da questão de né, trazida pelo Falcone, vendo rituais, indicadores, números, mas isso também é uma das coisas que a gente sente um pouco de falta, via de regra, quando vai falar de cultura, de gestão de pessoas. Então, traz muito a complementariedade, com certeza é um diferencial na tua atuação, né? Perfeito. Hoje, como é que tu vê a questão de rituais, né? A importância desses rituais para o fortalecimento da cultura. É fundamental e faz a diferença e traz a cultura para a prática,
né. Comenta um pouquinho disso e dessa tua Hã. vivência. Como líder de pessoas, né, antes de vir para o RH, eu fui gerente de operações, eu fui gerente de projetos, processo, melhoria contínua, planejamento estratégico. Isso me ajudou muito. Eu sou formada em administração, mas depois eu fiz uma pós em recursos humanos. E essa visão sistêmica me ajudou muito quando eu fui para a área de recursos humanos, né. Uhum. Então já tinha essa visão do todo e isso me ajudou muito. Você falou uma palavra que eu amo, ritual. Né, eu lembro muito bem quando o doutor Max Aragão chegou na Unimed, que eu falei: "Doutor Max, eu preciso lhe apresentar os rituais da nossa cultura". Ele: "Ritual, Luana", eu amo essa palavra. O gestor tem que ter na agenda dele tempo para as pessoas, tempo para resultado, né. E aí, imagina, 5 diretores médicos na Unimed Fortaleza, todos com agenda, assim, eh bastante Concorrentíssima. desafiadores. E eu falei assim: "Não, ó, daqui a um mês você vai fazer isso, 2 meses vai ser o dia do café com os colaboradores, daqui a mais 3 meses a gente vai fazer o de carona com a cultura". Então ele tinha um planejamento de rituais do ano inteiro. Então que eu avisava com antecedência, porque se eu chegar e pedir para qualquer diretor na sua empresa e falar: "Ó, amanhã vamos gravar aqui um vídeo para os colaboradores para falar sobre a nossa cultura, para falar sobre estratégia", certamente o diretor não vai ter, ou o fundador, o que for, né. O líder tem uma agenda dele, então acho que, a área de cultura e recursos humanos tem esse papel de influenciar na agenda da alta gestão. É de chegar e apresentar um cronograma. Então acho que o ritual ele facilita, né, a execução, ele facilita a programação e o planejamento dentro da empresa. Isso eu acho que, assim, e é uma coisa que é disciplina, disciplina para cumprir a agenda e ter isso dentro da agenda, né, o mais importante é ter um planejamento, e acompanhar e mostrar principalmente os resultados depois desses E rituais. os porquês, né, também isso faz a diferença. Uma coisa é você chegar com o cronograma apenas, né, e outra coisa é mostrando todo a estratégia de fortalecimento da cultura que você está trazendo através daquela ação, né. E é legal, Luana, você falando, porque assim, primeiro para a gente explicar um pouco para as pessoas do podcast, né? Então, o que é a cultura organizacional? Cultura são aqueles, assim, de uma maneira bem simples, né? Aqueles comportamentos que são aceitos naquele ambiente, né? Então, é uma dinâmica que eu faço. Ali, quando eu chego no nível estratégico, eu quero entender a cultura. Uma das dinâmicas que eu faço é o quê? Eu pego os principais líderes da empresa e pergunto: me monte sua agenda, me diga aí o que é que você faz. Aí ele: eu tenho 80% do meu tempo é focado para o comercial. Porque assim, a empresa ela pode ter uma cultura de inovação, ela pode ter uma cultura focada de produto, ela pode ter uma cultura voltada para vendas, pode ter uma cultura voltada para pessoas. Mas a melhor maneira de você identificar se aquela cultura realmente existe ali é pela agenda da diretoria, a agenda dos líderes, a agenda do gerente. Se ele dedica 80, se os gestores daquela empresa dedicam 80% do tempo para vendas, já é uma leitura clara para mim de que É um aquela símbolo da empresa é um cultura. símbolo da cultura, de que ali é valorizado uma cultura de vendas. Então já é um primeiro raio-x que a gente observa. Perfeito, excelente observação. São os símbolos da cultura, né, então tem os hábitos, comportamentos, os símbolos. Eu chego numa empresa e tá todos os líderes fechado numa sala, ali já é um símbolo. Opa, para falar com o líder tem que pedir permissão. Então, e a cultura é muito o que você valoriza e o que você não valoriza. Perfeito. Eu falo de um exemplo simples, eu chego no primeiro dia da empresa, dou bom dia, ninguém responde. No segundo dia eu dou bom dia e ninguém responde, no terceiro dia eu vou fazer o quê? Eu não vou dar mais Eu bom dia, porque não é valorizado. Aí eu antecipo um projeto, entrego alguma coisa, antecipo o prazo, apresento um resultado de alguma melhoria de processo que eu fiz, e a empresa não faz nada, será que essa empresa valoriza resultado? Faz sentido eu continuar fazendo isso? Então as pessoas vão de acordo com o que tem dentro da empresa. É o que é valorizado e o que não é valorizado. É incrível. E cultura e comportamento, ele tem que ser intencional. Não adianta, eu vou contratar uma pessoa, que eu quero inovar, trazer novos comportamentos. A intenção foi ótima, contratou uma pessoa com um perfil completamente diferente para trazer o novo comportamento da empresa. Só que a empresa como um todo, os símbolos, rituais, falam diferente.
Gente, eu não dou 3 meses e a pessoa passa a ter o mesmo comportamento dessa cultura atual. Então ela tem que ter intenção, é intencional, mas tem que ter manutenção. Senão, da mesma forma que a cultura, atrai, ela espelha Ela as espelha. pessoas, né. Era até isso que eu ia complementar, você falando e eu fiquei pensando, né, ou ela se adapta e passa a reproduzir esse comportamento ou pior, né, ela sai e não fica ali. Então tudo que a gente fez num processo seletivo, tudo que você teve de investimento, de tempo, de treinamento inicial, você perde porque ele não foi alinhado ao que de fato é a cultura daquele negócio, né. Aqui na Gomes de Matos, a gente conduz o processo seletivo trazendo muito a avaliação do fit cultural, né, um dos nossos principais indicadores para quem permanece ou não vai continuar a seguir dentro do processo seletivo. E porque a gente entende que isso faz com que a gente encontre pessoas que tenham uma adaptação mais fácil aos nossos valores, à forma de ser no dia a dia aqui da Gomes de Matos. Comenta um pouquinho sobre isso, você também já trabalhou com a avaliação do fit cultural, com esses questionários? Sim, é um grande desafio isso ainda hoje, em função de ter uma composição mais diversa dentro da empresa, você tem que ter muito cuidado com o fit Hum, cultural. Porque a primeira vez que eu fiz o fit cultural, eu peguei lá, pedi para gestores indicarem 50 colaboradores. Se você tivesse que replicar essas 50 pessoas aqui dentro, transformar nas 4.000, quem são as inserir. pessoas que são símbolo da cultura? Tá. Quando a gente fez o fit cultural, são pessoas muito parecidas, têm comportamentos semelhantes. Aí vai depender muito do momento da empresa. Hum. Se eu quero inovar, se eu quero trazer novos comportamentos, faz sentido buscar pessoas iguais a que nós temos aqui. Então, um pouco de atenção quando você vai para o fit cultural. O fit cultural, ele não elimina, né? Ele é Classificatório. ele classifica, mas você tem que ter muito cuidado quando você vai desenhar o fit cultural, porque se você: "Ah, eu quero replicar pessoas que eu tenho aqui", ou "Eu quero trazer novos comportamentos", tem que ter um pouco de cuidado. Mas eu sou a favor do fit cultural, mas ele precisa ser atualizado constantemente, Hum. principalmente quando eu preciso de novos comportamentos dentro da empresa. A cultura precisa mudar sim, é necessário mudar, porque o mercado muda, tecnologia avança, novos processos, e aí você precisa estar antenado ao perfil. E eu acho que, a gente busca muito pessoas que têm potencial, sabe, quando você observa pessoas que têm potencial, que têm novos insights, que chega para uma conversa e já conhece um pouco sobre a sua empresa e traz exemplos, você: "Puxa vida, uma pessoa que tem insight, uma pessoa que é curiosa, que chega numa entrevista e já pergunta como é que faz, qual a projeção de crescimento dessa empresa?". Você: "Puxa, o cara não conhece, não domina o processo, mas ele tem potencial". Então acho que é muito importante o fit cultural, mas ele precisa estar sendo atualizado, né, de acordo com a cultura que você tem atualmente e principalmente nos novos comportamentos que você precisa, ter na Inserir empresa, e né. É. atrair para Isso, a empresa. exatamente, é. O que é que eu vejo de erro nas empresas hoje em termos de fit cultural, né? Elas nem sabem o que é a cultura desejada e nem o que é a cultura valorizada ali na empresa deles, né? Então, eh, quando eu não sei o que eu quero, né, qualquer coisa serve. Então, a gente entra muito nas empresas para a gente detalhar ali quais são os elementos da cultura importantes ali dentro daquele ambiente, né? Principalmente para entregar a estratégia, e tal. O que é que, qual é a essência daquela empresa ali, né? O que fez aquela empresa chegar até ali. E se aqueles elementos eles realmente eles têm que continuar, né? E a partir daí também ver a cultura desejada, né? Então, por exemplo, se resultados é uma coisa importante naquela empresa é uma empresa que fala muito de resultados e cobra resultados. Se eu ver, aí sim eu tenho que ser intencional, como você está falando, né? Porque se entrar uma pessoa que ela não gosta de pressão, se ela quando recebe uma meta, ela entra em parafuso, e aí ela não vai ser um sapato desconfortável para ela estar naquele ambiente. Então eu tenho que saber o que é que faz parte da minha cultura, né? O que é que seria o mínimo aceitável ali. Também observando o potencial, como você colocou, né? Então aquela pessoa pode ser que ela não tenha ainda a cultura de resultados, mas eu estou enxergando nela um potencial para ela ter. Então acho que o básico é esse, é a empresa saber qual é a cultura que é importante para ela, né? Que vai ajudar ela no crescimento, como também ver o que é que ela quer
mesclar ali dentro da diversidade, né? Ó, eu estou vendo aqui que a minha cultura ela está com um gap aqui na parte de inovação, então estou precisando trazer mais pessoas na área de inovação. Perfeito. Isso que você falou me lembrou agora, né, quando você fala assim, a cultura atual e a cultura desejada, né. Eu fui para uma reunião, um conselho, e eles gostariam de mudar um dos valores de, eh, eficiência não, redução de custo para eficiência em custo. Aí eu falei assim: "Mas eu acho que aqui a gente não tem eficiência. Aqui a gente realmente é redução de custo, não acho que tem eficiência". Falei: "Posso ligar para uma unidade? Você me permite?". Falei assim: "Agora que eu vou ser promovida, eu vou ser demitida". Ele disse: "Posso ligar? Posso botar no Viva Voz?". Não vou falar, o presidente estava na mesa, o presidente do conselho. Aí liguei e falei assim: "Olha, se você pudesse", um colaborador. Se você pudesse falar um pouco do que de como é a nossa cultura. Você acha que aqui nós temos redução de custo ou eficiência em custo? Aí na hora: "Claro que é redução, Luana". Aí eu: "Por quê?", né, e o presidente do conselho eu vim: "Luana, eu vou comprar uma tinta para pintar aqui a clínica. Eu compro uma tinta barato, porque eu sei que eu vou ser valorizado, só que daqui a 45 dias eu tenho que comprar essa tinta de novo, porque não presta. Mas eu sou valorizado se eu comprar tinta mais barata. Mais barato. Isso é eficiência ou redução de custo, Luana?". Aí eu falei: "Muito obrigada", desliguei o telefone. Então, às vezes, o gestor, o fundador, o que for, tá numa salinha e diz: "Não, a cultura é essa que eu tenho". Mas, na verdade, na tomada de decisão é que a gente sabe, né, qual é de A fato a cultura que verdade. existe dentro da empresa, né. E aí eu pergunto para quem está ouvindo, né, quando eu vou falar de cultura, "Ah, não tenho cultura". Toda empresa tem uma cultura. Toda empresa, independente, pequena, média, toda empresa tem uma cultura, que é exatamente o como que a gente faz as coisas aqui, né. O jeito de ser da O empresa. jeito de ser da empresa. E aí eu pergunto se, qual o percentual dos resultados da sua empresa vai ser comprometido se você continuar com os mesmos comportamentos que você tem dentro da empresa? Aí a pessoa: "Precisa de novos comportamentos? Sim". Então precisa mudar a cultura, né. Porque se não mudar comportamento, se compromete o O resultado, né. resultado. Então qual o percentual, de novo para quem está ouvindo, qual o percentual dos seus resultados, né, está comprometido se seus líderes continuarem com os mesmos comportamentos que ele tem hoje na sua empresa. Eu acho que isso fala muito, né, e aí falar de cultura, eu digo que ela influencia na elaboração da estratégia e na execução da estratégia. Total, assim, não dá para falar de estratégia se não falar de De cultura. cultura atrelada a isso. O cliente muitas vezes ele procura a gente para implantar um modelo de gestão. Então, terminou ali um planejamento estratégico, então quais são os rituais de gestão que vão garantir que a minha estratégia os meus resultados vão ser atingidos, né? Então, muitas vezes existe a reunião do conselho, onde os donos do negócio, os acionistas do negócio, eles vão estar recebendo os executivos, para os executivos prestarem contas, como é que estão os resultados. Também outro tipo de reunião que acontece, a reunião mensal de resultados, onde cada líder de área ele sobe para poder apresentar os resultados deles. Também tem as reuniões setoriais, que são aquelas reuniões onde o líder, junto com a sua equipe, ele tem que estar acompanhando tanto como é que está o andamento dos encaminhamentos da semana, como também os pontos que a equipe está precisando de ajuda, né? Então, às vezes a gente chega na empresa e aí o foco desse ano é o caixa. E aí quando você vai ver qual o ritual de gestão que fala sobre o caixa. Eu estou vendo aqui que vocês têm a reunião semanal com a equipe de vendas, vocês têm a reunião semanal com a produção, mas cadê a reunião do caixa? Então nós precisamos estruturar esse modelo de gestão, né, esse ritual de gestão, para que comece a se criar uma cultura de preocupação com o controle do caixa, com os gastos e tudo. Como é que você vê essa parte dos rituais de gestão, Luana, conectado com a cultura? Beleza. Você falou um exemplo da empresa, assim, isso para mim é um senso de urgência. O que de fato a empresa precisa focar, né, assim, esse ano é caixa, né, então você falou aí o senso de urgência, né. Eu vou dar até um exemplo da Unimed Fortaleza, quando a gente foi, iniciar um projeto de gestão da mudança, nós estávamos perdendo o cliente de baixa sinistralidade, o cooperado insatisfeito e o colaborador insatisfeito. Para mudar comportamento, eu preciso entender
Por que que eu tenho que mudar comportamento? Existe um senso de urgência ali, né. Então vamos lá, para as mulheres, né, quero chegar no carnaval aí, perder 5 quilos até o carnaval. Esse é meu senso de urgência. Que comportamentos eu preciso ter até o carnaval para conseguir atingir a minha meta, né. Então parte do senso de urgência. Aí, definindo o senso de urgência, eu vou definir a periodicidade dos meus rituais. Então vamos falar de pesquisa de satisfação com o colaborador. Adianta fazer uma reunião semanal para falar sobre pesquisa, satisfação com o colaborador, se eu só faço essa pesquisa uma vez por ano? Uma Não faz sentido, né. De uma semana para outra eu vou conseguir implantar ações, vou dar um outro exemplo, senso de urgência, a gente estava avaliando que o tempo médio de atendimento para medicamento estava custando muito. E aí foi a primeira coisa, tá, mas cadê primeiro fatos e dados, né, qual é o senso de urgência? "Ah, não, realmente está custando muito". O que que precisa ser feito? Eu consigo, conversar sobre esse indicador toda semana? Consigo, porque para mexer no tempo médio de atendimento na medicação, se eu colocar mais pessoas lá dentro, o resultado eu já consigo reverter. Então, eu só consigo avaliar a periodicidade se eu tiver tempo suficiente para implementar a ação e ter resultado. Então, vou falar de um canal aberto com um colaborador. Tá lá, a gente está conversando com o colaborador, ele está dando sugestão. Um mês depois, vamos fazer reunião. Espera aí, mas o que eles sugeriram para a gente já conseguiu já implementar deu. essas ações? Por que que eu vou fazer de novo, se não tenho tempo suficiente para mudar a cultura, para implementar uma ação e ver resultado? Porque perde a credibilidade. Porque assim, pô, eu estou aqui de novo para falar do mesmo assunto, então eu acho que senso de urgência, essa periodicidade vai também muito de acordo ou do indicador, algo que eu consiga mostrar, porque as pessoas precisam, a gente precisa dos quick wins. Porque assim, de novo, eu vou voltar para minha dieta lá, até o carnaval. Estou fazendo uma dieta, indo para academia, mudei meu comportamento, mudei minha alimentação, vou na balança, continuo o mesmo peso. Gente, vou ficar desanimada. Então eu preciso saber se a mudança de comportamento está trazendo resultado. Então, senso de urgência ritual e mostrar para as pessoas que a mudança de comportamento já deu resultado. Gente, a gente está atendendo bem o cliente. O número de elogios do hospital, que era mais reclamação, já passou. Agora a gente tem mais elogio do que reclamação. Aí as pessoas, opa, tá dando certo, né? Então, isso que eu acho que tem que ter, não é fazer por fazer. Sim. Primeiro é identificar qual é o senso de urgência, mostrar o impacto que isso traz. Se eu não mudar comportamento, preciso lavar minhas mãos sempre que eu vou entrar no centro cirúrgico. Por quê? Gente, porque tem, o índice de infecção está muito alto, olha o que que acontece, impacta na saúde do cliente, se impacta no nosso valor, que é segurança, então atrelar aos valores da Tá, empresa. verdade. Mas as pessoas precisam saber se eu mudei de comportamento e tem resultado. Mensurar Mensurar e a mostrar para as caminhada. pessoas isso que você falou: eu meu foco é caixa". Tá, vamos olhar, dá para olhar mensal? Como foi o último mês? E como foi esse mesmo mês no ano passado? Poxa, aí a pessoa faz um esforço e vê: "Puxa, tá dando resultado, vamos continuar, porque eu tô conseguindo ver resultados", né, que Isso são esses resultados de retroalimenta, curto né? prazo. Claro, aí a pessoa fica motivada, né. Energiza e a mudança porque a mudança não é simples, né, mudança ela não é tão fácil de se fazer, se a gente não tiver esses incentivos também de curto prazo, mostrando esses ganhos, se perde, né. Você falou uma coisa que é muito importante também, né, muitas vezes as pessoas querem fazer por fazer, ou às vezes copiar o que viu sendo feito em determinada organização e funcionou. Ou teve sucesso em um case que eu assisti e aí eu vou fazer tal qual a minha empresa, né. Mas cada empresa, cada organização, ela tem a sua cultura. E nessa implantação do modelo de gestão, nas próprias consultorias, né, a gente faz um diagnóstico, a gente entende primeiro qual é a cultura que se tem, quais são os desafios que se precisa atingir, qual é o propósito, né, para daí fazer a sugestão do ritual, que fortalece aquela cultura que precisa ter. Né, então não é, semanal eu faço a reunião de caixa, ou mensal eu faço a reunião comercial. Depende qual é a minha dor, né, o que que eu quero
trazer com isso onde é e em qual momento eu estou de maturidade dessa organização, né, e tudo isso precisa ser feito olhando caso a caso, né, a realidade de cada E organização. aí, Lígia, a Luana falou um ponto que é importantíssimo em gestão de mudança, que é as quick wins, né? As vitórias de curto prazo. Então, tem 3 pontos que eu vejo aí como dica para os empresários que estão assistindo, né? São 3 pontos que ajudam a reforçar uma cultura nova, né? Primeiro, um ambiente físico. Então, um gestor que ele é experiente e ele vai entrar ali para fazer um processo de mudança de cultura, a primeira coisa que ele tem que observar é o ambiente físico. Então, às vezes o empresário diz assim: eu queria tanto mudar aqui, o pessoal não se comunica, é cada um nos seus silos. Como é que é o ambiente físico dessa empresa? Quando você chega lá, tá cheio de salas departamentalizadas. Então, um gestor experiente ele chega assim, ó, derruba essas paredes todas. Vamos deixar todo mundo aqui no mesmo ambiente para se comunicar melhor, é um recado. Então, esse é o primeiro ponto, mexer no ambiente físico. Segundo, como é que é o modelo de remuneração? Ah, Arthur, eu queria tanto aqui que a cultura daqui, o pessoal não olha para a margem, só olha para faturamento. Aí como é que é o modelo de remuneração hoje da equipe? É um modelo que só privilegia o faturamento, é vender a qualquer custo. Então vamos começar a botar um componente aqui, um percentual da remuneração dele, que impacte ele vender numa margem muito baixa. Então, segundo ponto, a remuneração. O terceiro são os critérios de promoção. Então, na hora que você está dando uma promoção para uma pessoa, você está dando um recado para os demais. É como se aquele funcionário fosse um funcionário espelho. Ah, o que ele fez ali, eu tenho que começar a fazer também, porque ele foi promovido por isso. Então, tome muito cuidado dos critérios que você está utilizando. Primeiro, se esses critérios estão claros, a regra do jogo está clara para todo mundo, as pessoas sabem o que é que ele fez para chegar até ali. Ah, se ele, aqui no caso da Goma de Matos, ele tem que vender projetos, ele tem que estar com a ocupação, ele tem até leitura de livros a gente coloca. Por quê? Porque uma competência essencial para um consultor é o aprendizado contínuo. Então, se aquela pessoa não gosta de se desenvolver, ela não dificilmente ela vai ser um bom consultor, né? Então eu tenho que ter metas ali de livros lidos, né, e do conhecimento que ele disseminou. Então eu destaco esses 3 elementos para um gestor que está querendo começar a criar essas vitórias de curto prazo que a Luana falou: ambiente físico, critérios de promoção e modelo de remuneração. Olha, eu acho que você falou aí, tá faltando só um. Para mim, na cultura tem os ritos, os símbolos que você falou, os ritos, símbolos e os heróis, né? Assim, eu costumo dizer que aí eu vou trazer lá na pandemia, né? Toda segunda-feira o Elias fazia aquele, gravava no celular, zero custo, de qualquer lugar, que era 1 minuto com Elias. Toda segunda-feira ele gravava algo sobre liderança, que era um ritual da gente, que era uma forma da presidência se aproximar das pessoas, Isso né. já ficava esperando Já aqui. ficava esperando toda segunda-feira, aí de novo, constância, disciplina, Do marketing. aconteça o que acontecer, ele pegava o celular de onde ele estivesse, gravava esse vídeo e a gente soltava para os nossos líderes, né. E durante a pandemia, a gente começou a conversar, aí aquele vídeo que ia só para o colaborador, virou o Vai Dar Certo, que começou a ir para toda, ah, Virou o sobrenome dele. virou Elias vai dar certo. Elias Vai Vai Dar dar Certo. certo. Então aquilo ali é mais um rito. E o que é muito importante, a função do herói, né, quando a gente falava assim, da cultura de cortesia com resultado, e nosso desafio era replicar o Elias para os 4.000 colaboradores. Naquele momento, o Elias era o herói, era o símbolo da cultura. Então ele realmente era assim: "Poxa, todo mundo quer ser o Elias", porque ele valorizava a cultura da cortesia com resultado. Aí vou fazer mais um projeto de gestão da mudança que nós fizemos para essa diretoria agora. Quando o doutor Marcos assumiu, foi o final da pandemia. Durante a pandemia, resultado excelente, né. E aí veio um desafio, nós estávamos com o hospital fechado, a Unimed Sul, e chegou a nova diretoria, saúde suplementar, dos piores momentos dos últimos tempos aí de resultado na saúde suplementar. E a gente identificou que precisava de comportamentos mais de eficiência e de senso de dono. E os nossos valores, não tinha isso nos valores, não tinha esses comportamentos. Então, quando a gente foi redesenhar o ciclo para esses 4 anos de estratégia, nós incluímos 2 valores, que foi, senso de dono e eficiência. E a gente começou a reconhecer as pessoas que tinham esse comportamento. Quando nós não tínhamos, era segurança, cortesia, agilidade, a gente substituiu a agilidade, colocou,
segurança, respeito, cortesia, eficiência e senso de dono. A gente começou nos rituais a reconhecer essas pessoas que traziam resultado. O PIN mais dedicado, que é uma forma de reconhecimento de comportamento, era o de cortesia. 3 meses depois, qual era o PIN mais dedicado na companhia até hoje? Senso de dono e eficiência. Então, quando a gente colocou o comportamento que a gente precisava, né? E quando a gente começou a reconhecer, evidenciar, a gente montou um programa que está aqui, sua ideia, que ele sugeriu uma melhoria de processo, e aí a gente ia lá reconhecer, e a diretoria. Então, gente, é assim, as pessoas elas vão fazer de fato o que é valorizado, né? E aí, do outro lado também. Agora, se eu não faço com respeito, com segurança, essas pessoas precisam ser punidas. Balanço de consequência. Porque da mesma forma que você reconhece o bom comportamento, você tem que punir, no bom sentido, assim, dar feedback. Eu falo que é aumentar o nível de consciência dessa pessoa, que é o feedback, né, de oportunidade, mas eu digo que é sempre o ampliar o nível de consciência dessa pessoa. Porque eu também estou dando um recado. Quando a pessoa faz algo errado e eu não faço nada, é um recado da nossa cultura. Disse até Então, Tolero. então diz que eu ia falar justamente isso, né? Que diz que cultura é o que o líder tolera, né? E aí uma vez eu cheguei um dos primeiros projetos da Gomes de Matos aqui. E aí o primeiro valor da empresa era honestidade, né? Aí era uma rede de óticas, e aí a dona falou: Arthur, não sei o que que eu faço. Peguei a minha melhor vendedora roubando. E aí, mas ela é uma venda, ela vende muito aqui, é disparado, não chega, a segunda colocada não chega nem perto. Aí o dono falando, você tem duas opções. Ou a senhora demite ela, ou vai ter que mudar aquele valor ali de honestidade, tirar ele, passar um traço ali nele, porque você vai estar dando um recado para a equipe. Então, o que é que você tolera? Então, a partir do momento que você diz, as pessoas sabem que tem uma pessoa roubando aqui dentro, mas ela vende muito e ela continua aqui, é essa nova cultura que vai vingar aqui na sua empresa. perfeito. Se eu vendo Exato. muito, eu posso fazer qualquer coisa que é tolerado, né? Isso Não, e eu quero ser fica reconhecido. E aquela pessoa vende, mas tem o resultado, né, tem fraude, sei postura lá. não adequada. É isso que eu tenho que fazer para ser reconhecido e ganhar mais? Então, espera aí, é bem rapidinho que eu vou começar a fazer, né? É um recado. Então, a cultura diz muito isso, é o que você tolera e o que você não tolera. Você falou da época do Elias, da pandemia e tudo mais, né? E de como é desafiador conseguir fazer essa replicação, né? Dentro do que se quer construir ou disseminar de cultura, é fundamental você ter o alinhamento da liderança com relação a isso, né? Dentro das atividades ou das estratégias para esse alinhamento, vocês já fizeram, faz hoje um programa de liderança? O que para você é fundamental para a gente conseguir esse alinhamento e pulverizar, né, essa conduta? É, de fato, assim, eu acho que tem um um aspecto da comunicação, né, assim, transparência, comunicar a todos, né, qual é o nosso senso de urgência, onde a gente quer chegar, o que é que a gente tolera, o que é que a gente não tolera, né. E o líder, ele é o exemplo, né, assim, então não adianta o Elias estar falando de cortesia com resultado ou o doutor Marx falando de senso de dono e eficiência, se ele não tem essa atitude no dia a dia, né. Prática. Então, não dá mais para o fundador falar algo e no dia a dia fazer outro, né. Então depois que eu crio o senso de urgência, eu preciso envolver a alta liderança, né, que a gente chama como se fosse uma equipe guia, assim, que são os multiplicadores da cultura. Aquele grupo ali, eles são exemplos da nossa Chama os cultura, guardiões da os cultura. guardiões da cultura, né. E aí dá clareza, né, principalmente onde a gente quer chegar, o que que tolera, o que que não tolera, e desenvolver a liderança, né, mas acho que tudo começa, o líder entender qual é a estratégia. Eu não abro as portas aqui do hospital sem segurança, sem respeito, sem cortesia, sem eficiência e sem senso de dono, né. Então o líder é fundamental. A alta gestão tem um papel, assim, para mim é um fator crítico de sucesso na Sim. cultura, porque a alta gestão tem que ser exemplo, né, e depois disso investir em desenvolvimento da liderança.
E quando a gente fala, né, não estou falando de uma comunicação da liderança, esse ritual de quinzenalmente falar como é que está indo a empresa, olha, aquele compromisso que a gente fez, a gente já conseguiu isso, a gente precisa evoluir. De alguma forma, você também está desenvolvendo a liderança, né? Claro, tem envolvendo, Trazendo pra engajando, construindo junto, né? Quando você é convidado, existe na pesquisa GPTW uma pergunta, sobre inovação, e lá pergunta assim: "Quantas vezes você teve a oportunidade de melhorar algo que você faz todos os dias?". Isso é inovação, né. Então, quando você envolve e engaja a liderança e desenvolve, isso é um fator, assim, super importante. Ter os líderes, né, com clareza, com transparência, né, dar transparência de tudo que está acontecendo. Eu lembro que também no início dessa gestão nós contratamos 2 consultorias do mercado para reavaliar, buscar mais eficiência, né. E eu lembro que o presidente fez uma live com todos os colaboradores para explicar o que que aquelas 2 consultorias estavam fazendo dentro da empresa. Uma live do presidente da diretoria para todos os colaboradores. Transparência, falar o que precisa ser feito. Era o necessário reduzir, otimizar, e ainda assim a gente foi a segunda melhor empresa para se trabalhar. Nós fizemos as reduções que tinham que ser feitas, conseguimos abrir um hospital com a readequação de estrutura, né. Foi necessário sim desligar algumas pessoas, mas a gente deu transparência. E assim, a gente foi, né, disse o que estava, e o presidente explicou: "Gente, o objetivo aqui é aproveitar o máximo de pessoas, porque a gente sabe o quanto que isso não é só a pessoa que está aqui, são famílias". Então, que eu diga assim: "Ah, eu não posso demitir, eu não posso dar Uhum. feedback, porque é o resultado da pesquisa". Não, gente, dá para fazer os 2. Só que tem um esforço maior. Tem Sim. que ter tempo para comunicar e tem que ter tempo para as pessoas para falar o que precisa ser feito. E eu lembro que nesse ano a gente reduziu, abriu novas unidades e foi a segunda melhor empresa para se trabalhar no Ceará. Dá para Ainda fazer assim, os 2. dá Legal, pra que é isso que a Lígia falou, que a liderança interfere muito na cultura, né? Das pesquisas que eu acompanho, normalmente 70% da cultura ela é interferida ali pela liderança, então tem um peso grande, né? E aí a gente tem a REP aqui no grupo da Gomes de Matos, né? A REP Gestão, que trabalha com programas de desenvolvimento de líderes, e sempre que eu tenho a oportunidade de discutir com os clientes, eu vejo assim, eu acho que é um módulo fundamental que tem que ter dentro dos programas de desenvolvimento de líder, que é justamente o de cultura. E ele tem que ser um dos primeiros, porque aí você tem que ganhar esse alinhamento da liderança. Ó, pessoal, esses são os pontos, os elementos que é positivos da nossa cultura e esses são os elementos negativos da nossa cultura, né? Tem elementos que trouxeram a gente até aqui, mas não necessariamente vão levar a gente para o próximo estágio. Então, ter um módulo de cultura organizacional gera esse alinhamento e esse engajamento da liderança para poder fazer as mudanças necessárias. E o Arthur está trazendo essa perspectiva, né, de dentro do alinhamento de líderes ter um módulo específico para falar de cultura e estratégia, mas também a gente percebe muito nas consultorias e nas empresas que vêm nos buscar, procurar o serviço, é de eu quero fazer um planejamento estratégico, né? Só que nada vai servir esse planejamento estratégico, a implantação desse modelo de gestão, se eu também não trabalhar esse outro grupo de pessoas que são fundamentais e que impactam muito para que o resultado que foi desenhado se torne real, né. Então, é muito comum dentro das consultorias que a gente tem de estratégia, a gente fazer também o casado trabalho de PDL, de Programa de Desenvolvimento de Liderança, de disseminação de cultura, porque uma coisa não é cartesianamente separada da outra, né, tudo isso é uma continuidade. Acho Perfeito. também E por isso que tanta estratégia falha, né. sim, Eu tenho uma cultura apropriada para entregar essa estratégia, né, eu tenho as pessoas certas, os comportamentos adequados, então na maioria das vezes falha porque, não se pensou na cultura, né. Aquela é antiga, né, do Peter Drucker, mas para mim a é a clássica, clássica, mais né. Tá ali real. no cafezinho: "Olha aí, o cara tá dizendo que agora vai ser cortesia aqui, já viu como é que ele chega na sala, gritando com os colaboradores? Ah, isso não vai mudar, isso tá só na parede". Então, gente, né, assim, a gente não trabalha com criança, né. Uhum. Então, de Pessoa fato, a gente tem que ter mesmo, o papel da liderança faz toda a diferença
na execução da estratégia. E para executar a estratégia, precisa ter comportamentos adequados, né, que é o jeito que a gente faz as coisas dentro da empresa, que é a cultura. E falando um pouco aqui para os nossos ouvintes, né, a gente tem um diagnóstico na Gomes de Matos, né, que é um diagnóstico que olha a gestão de pessoas como um todo da tua empresa, né? Então a gente oferece aí, vamos deixar o link, o QR Code aí dentro do podcast, para que vocês possam acessar e vocês terem a oportunidade de ter esse diagnóstico gratuito, onde vocês enxerguem na empresa de vocês todos esses elementos que interferem na cultura, né? Como é que estão os rituais de gestão de vocês? Como é que está o fit cultural? Como é que está o modelo de remuneração? Os critérios de promoção? Então a gente faz esse diagnóstico completo. A liderança também, que a gente falou bastante, faz diagnóstico completo para vocês, para que vocês possam estar sabendo como é que está o retrato da cultura atual e a cultura desejada de vocês, tá bom? Então acessem aí o QR Code para que a gente possa estar ajudando vocês nesse processo de mudança de cultura. Escutem aí, esse é o melhor presente que vocês vão receber em 2026. Tenha certeza disso. Corre lá que as vagas são limitadas, não tem para todo mundo não. Porque um presente desse daí, começar o ano com um presente desse, no final do ano a gente quer ouvir aí os cases, né? Legal. De pessoas que usaram o diagnóstico e quais foram os resultados com esse diagnóstico, né? E Acho que é até muito mais do que o diagnóstico, é também fazer acontecer, né? Não adianta fazer o diagnóstico e colocar ali na gaveta. engavetar, perfeito, era até isso que eu ia complementar. A gente está começando, então dá para a gente no final do ano, fiz o diagnóstico, fui provocado, entendi o que tem de adequado, o que é ponto de atenção, e agora como é que eu vou trabalhar isso, né? Afinal, o que a gente quer é resultado para crescimento e para melhoria. Inclusive, ela falou um ponto importante que a gente vem estudando como é que está o modelo das consultorias, né? E a gente vê com a inteligência artificial, Luana, que cada vez mais a consultoria, essa parte de diagnóstico e plano de recomendação está virando commodity, porque você tem aí, você dá um prompt lá e gera tudo para você, o diagnóstico e também o plano de recomendação. Então, o grande diferencial das consultorias hoje, que eu considero também um diferencial da Gomes de Matos, é justamente porque a gente pega na mão do cliente e ajuda ele a implementar, né? Então, antigamente as consultorias trabalhavam muito como ali um médico que prescreve, né, o remédio. Mas acho que cada vez mais as consultorias elas estão trabalhando para serem personal trainer, onde tá aqui a tua ficha, vamos fazer a primeira vez juntos. Faz uma vez sozinho para eu ver como é que tá o teu movimento, cadê melhorou? Ó, o resultado não atingiu, vamos mudar aqui a ficha. Então, cada vez mais as consultorias estão focando mais tempo em pegar na mão, na implementação, do que simplesmente dar o diagnóstico, né? Então, realmente é relevante isso que você está falando. E estar com as pessoas, né? Acho que é entender, ajudar os empresários, os líderes a ter esse diagnóstico da sua empresa, né? E de fato executar, porque também planejar é muito importante, tem que investir muito tempo no planejamento para depois a execução ser mais rápida, né? Exatamente, perfeito. E a gente está falando, uma das coisas que o Arthur trouxe, né, para ser consultor eu preciso estar aberta à aprendizagem e isso é uma constante, né? Principalmente agora que tudo muda muito mais rápido do que mudava há algumas décadas atrás, está tudo em transformação constante. Hoje, na tua experiência, também existe uma dinâmica que de 4 em 4 anos, vocês trocam. Hoje na Unimed está no estatuto, né? A cada 4 anos muda a diretoria. E aí isso torna ainda mais forte essa Desafiador, mas necessidade. aí é aí que vem, né, já tem uma agenda, assim, a partir agora de fevereiro entra a nova diretoria. Já tá lá todos os rituais de cultura, tá o onboard todo desenhado, o offboard de quem sai, o onboard, diz: "Ó, aqui o negócio funciona assim". Nesse formato. Mas é tão legal, gente, assim, sabe, que é um aprendizado, eh, parar para ouvir as pessoas. Uhum. Eu lembro muito bem quando o doutor Marx chegou, que ele falou lá, tinha um dimensionamento, sei lá, para abrir o hospital tinha que contratar 1000 pessoas, e se ele ouvir isso aqui ele vai lembrar que ele falou: "1000 pessoas? De jeito nenhum, isso não pode, a gente tem que rever tal, tal, tal". No fim, a gente só precisou contratar 100. Gente, para ouvir as pessoas que estão chegando, sabe. Às vezes a gente acha que tem a melhor cultura do mundo, e eu vi que a gente já tinha uma excelente cultura, nós estamos há 5 anos, ou a primeira ou segunda melhor empresa para se trabalhar no Ceará, no ranking há 13 anos. E nós tivemos que mudar tanta coisa da nossa cultura,
E eu tenho certeza que a gente vai mudar de novo os comportamentos da nossa cultura, né. Então cultura precisa mudar sim, porque o cenário muda, os desafios, a tecnologia, a inteligência artificial aí para nos ajudar. Então o que eu digo é cultura, ela tem que estar em constante mudança, Construção, né. em construção. E dentro dessa realidade, dessa dinâmica tão necessária de adaptação e tudo, vocês fazem um trabalho de gestão da mudança? Você tem, ações Sim. focadas com isso? Tem, a gente até utiliza uma metodologia, a gente usa muito os 8 passos de Kotter, né. Ah, John Cotton. É, e aí, assim, isso ajuda muito, porque eu vou dar um exemplo, a gente está para mudar o não só na nova gestão, um processo crítico, a gente foi criar o CSC, vai mudar o CD, então a gente tudo isso é uma gestão de mudança, então a gente, eh, usa a metodologia para mostrar por que precisa mudar, porque isso vai mudar pessoas, ela trabalhava há 10 anos num local, ela vai ter que e agora trabalhar em outro local. Quando você impacta na vida das pessoas que muda, você precisa explicar por que da mudança. Então a gente sempre usa: "Ah, por que que a gente nosso CD não vai ser mais aqui, vai ser aqui? Ah, porque é estratégico, porque os players estão aqui nesse local, porque aqui é o CD que tem as melhores práticas do mundo, a Amazon está aqui". Então a gente faz o senso de urgência, explica por quê, né, escuta os colaboradores para entender. Então, a gente tinha pensado numa rota do A para o B, mas ele falou: "Não, mas e se você fizer C, D, F?" Assim funciona? Funciona. Então a gente, de fato, tem essa metodologia de explicar o porquê, de ouvir as pessoas e depois né, acompanhar como é que foi a mudança. Então a gente já tem isso meio que no DNA, que há 8 Já anos a faz gente usa essa parte da cultura já, e já já faz acontece um parte pouco da que cultura, natural. né. Não é fácil, não funciona todas as vezes, às vezes a Sim. comunicação não foi tão clara, às vezes a gente deixou de falar o que era super importante, a gente já errou várias vezes, a gente já falhou várias vezes, mas a cada falha a gente se torna melhor. Uhum. Então o que a gente não admite é errar pelo mesmo motivo, mas a gente não pode Entendi. deixar de tentar, né, e para isso tem que ter falando de cultura, tem que ter um ambiente psicologicamente seguro, né. Tu fala assim: "Eu quero uma cultura de inovação", mas o cara outro dia eu fui numa empresa que o cara só podia usar a sala de lanche quando tocava um sino. Eu falei: "É aqui que você quer inovação? Se para o cara sair para lanchar tem que ser na hora igual no colégio", entendeu. Então assim, cuidado, né, assim, você fala uma coisa, mas na prática isso é muito Eu nem ruim, não essa dou incoerência. condições, né, ou não vivo ou não É. demonstro aquilo, né. Mas eu acho que é importante estar aberto, né, isso é da minha carreira, assim, estar aberto, ouvir as pessoas, né, e deixar claro, né, assim, eu acho que, o exemplo da liderança, então se quer mudança, permita-se também aceitar isso como mudança, não adianta cobrar e Não fazer. não fazer, né. Então acho que é isso, é um assunto que nós passaríamos aqui a semana inteira, porque eu Conversa sou alucinada por esse assunto, porque falar de cultura para mim é falar de estratégia, sabe, assim, não tem como. Falar de cultura é falar sobre resultado. Mudança também, como você falou, né? Mudança, mudança. Complementando aí, a gente também usa aqui o Kotter como bíblia aqui para poder implantar a gestão de mudança, né? Mas tem outro pesquisador também, o Douglas Smith, ele fez o livro dele, é Fazendo a Mudança Acontecer. Ele, na pesquisa dele, ele percebeu o quê? Que tem 3 tipos de pessoas no processo de mudança. Os aptos à mudança, que é aquele grupo de 20% que de cara ele vai topar a mudança contigo. Não acredito, vamos mudar aqui para esse novo modelo de atendimento ao cliente. 20% de cara vão comprar a ideia contigo. Tem outro grupo que são os resistentes à mudança, que eles estão 20%, também são 20%. Então eles, do começo até o fim, a Luana pode ser a melhor encantadora de pessoas, mas ela não vai conseguir convencer esses 20%, porque eles vão ser resistentes do começo até o fim. Mas tem um grupo do meio que são os relutantes. Muitas vezes são negligenciados. Eu só classifico em dois, os aptos e os resistentes, mas tem um grupo do meio que representa 60%, que são os relutantes. Eles só estão com dúvidas se essa mudança vai dar certo ou não, esse novo modelo de atendimento vai dar certo ou não vai dar
Certo, estou com dúvidas. Então, o que é que os gestores têm que fazer? Justamente mostrar os benefícios, mostrar como é que vai ser o caminho, ser transparente, como você estava falando, né? A transparência engaja as pessoas. E tem empresa que é transparente, viu, Luana? Só na hora que tá bom. Boa. Ah, os resultados desse mês foram ótimos. Aí, mês que vem, não faz a reunião com a equipe porque os resultados foram ruins. Não, na hora que o resultado for ruim também, você tem que divulgar para a equipe juntar as mãos, se engajar e reverter o quadro junto contigo, né? Então, a gente costuma dizer muito que a transparência engaja. Então, uma dica também para quem está ouvindo é não negligenciar esse grupo do meio, dos relutantes, que representa 60% de um processo de mudança. Eles só querem mais informações, eles só querem entender o benefício que essa mudança vai trazer para eles e para a empresa. Poxa, olha, já é uma dica aí de um livro para começar o ano, já quero ver. E isso que você falou, também tem muito a ver, eu digo que é uma viagem. Eu imagino que vamos fazer uma viagem, né, e tá todo mundo dentro do ônibus. E às vezes entram pessoas, que topam ir até o final, entram pessoas que desistem, porque é normal. Se eu mudei de comportamento, nem todo mundo vai aceitar e tá tudo bem. Então entram pessoas novas dentro do ônibus, saem, e tá Outros tudo é só bem. mudar de lugar. Outras é só mudar de Vai virar lugar, motorista. um vai virar motorista, né. Então, eu acho que dando clareza, meu amigo, esse ônibus aqui, ele vai para o Iguatemi, é para lá que você quer ir? E a gente vai usar esse caminho, que é o caminho que estrategicamente a gente escolheu E aqui. ele pode ficar bem à vontade, dizer assim: não, E Luana, eu não quero subir nesse ônibus, quero, não. exatamente. E vai para outros É. desafios que encaixem mais com Mas aquele o mais valor. importante é dar essa clareza. E ter a Acho que todo comunicação. mundo tem que saber exatamente. O tempo todo a gente falou aqui, né, comunicação, o que a gente tolera, o que a gente não tolera. E é Eu acho que isso importante fica mais fácil, assim, eu acho que, dar essa clareza aí também tem muito a ver com a proposta de valor da empresa, né. "Ah, na Unimed é um excelente lugar para trabalhar". É, mas aqui a gente tem resultado para entregar, certo? Essa clareza que precisa. A proposta de valor aqui, meu amigo, aqui 70% das vagas são preenchidas por talentos internos, mas para crescer, você precisa ter horas de desenvolvimento, você não pode ter sanção, você precisa ter isso, isso, isso e isso, né, porque eu preciso da clareza, porque assim, opa, não vá falar só coisa boa aqui na Unimed não, é para falar que tem ambiente de pressão, que a gente tem que entregar a meta, que o cliente não está aqui de férias, ele está aqui com um acompanhante, está com uma pessoa que está. Imagina, diferente de trabalhar num hotel que a pessoa vai de férias, a gente está dentro do hospital, né, então ele vai ninguém chegar lá mesmo ninguém gostaria, querendo. via de regra, a gente Exatamente. tá Isso é ali. um ponto que Então, estão precisa ser dito, né. os RHs das empresas estão evoluindo nisso, porque antes, dentro dos processos seletivos, só se vendia um sonho. Só, aí E aí, por exemplo, a gente você tem aqui falou. na Gomes de Matos, a gente tem um que a gente chama do GM Experience, né? Que a gente traz aqui os candidatos a entrarem na Gomes de Matos, a gente deixa uma manhã com eles aqui. A primeira uma hora é só a gente explicando o que é que tem de bom aqui na Gomes de Matos e o que é que tem de ruim. O ônus e o bônus de ser consultor, né? Então tá bom, é legal, vai ser um ambiente que você vai aprender 5 vezes mais rápido, mas também você vai trabalhar muito, vai ter muita viagem, e aí às vezes você tá no hotel lá em Recife, às vezes você tá no interior do Ceará, então tem essa questão, às vezes você tem que terminar um material à noite para o cliente, então tem esse ônus e bônus, né? E o E é, combinado não sai caro. exatamente, Você então fala você a vê, verdade para ele. antes do pessoal entrar, a gente explica o que é valorizado aqui e o que não é na nossa cultura. E depois que a gente faz uma atividade com eles, mas a gente dá uma pausa nesse intervalo e pergunta, ó, às vezes a pessoa não, ela quer entrar na Gomes de Matos, mas o momento de vida dela não permite que ela, não é que você não queira entrar na Gomes, você não pode entrar na Gomes de Matos nesse momento, né? Aí a gente dá um intervalo e alguns saem e os outros que vão fazer a dinâmica realmente com case prático é só aqueles que realmente se identificaram com aquilo que a gente mostrou. E é Legal. interessante, a gente Bom. percebe muito nessa dinâmica, né, desse processo seletivo no GM Experience, a gente faz muito a questão da pausa e dizer realmente que para a gente isso é natural, porque é natural, né? E algumas pessoas ficam até constrangidas de sair, mas para a gente é muito claro, assim, quem vem tem que estar alinhado a isso, a esse estilo, a esse desejo, a esse estilo de vida, né, que eu digo, porque ser consultor ele tem algumas particularidades e não é tão comum,
né. Então a gente é muito transparente, desde quando chega alguém no recursos humanos, a gente traz essa fala, né: "Ó, você vai vender o que é bom, o nosso sonho grande, sim, mas a gente também é valor, a transparência e ser claro". Então tem pressão, tem cobrança, tem alguns desafios que a gente precisa ser clara e combinar, né. Você falou muito, inicialmente a gente conversou muito sobre a questão de cultura estar alinhada a ritual, o modelo de gestão está sempre ligado a isso, né. E dentro desse mote todo, a gente também tem a remuneração, né. Critérios de promoção, como a gente explicou aqui, tem impacto na cultura ou é uma lanterna onde eu coloco para onde direciono o valor, né. Mas a estratégia da remuneração, ela também fala muito e fortalece ou contradiz o que eu trago da minha cultura, né. Como é a tua experiência com relação a isso? A remuneração, ela é um dos nossos carros-chefes, né, aqui dentro da área de pessoas, estruturar a remuneração é um dos nossos produtos que mais vende, que mais é buscado e que a gente tem muita expertise em fazer. E a gente entende que ela tem uma repercussão para além do financeiro ou só da remuneração. É sempre um trabalho que a gente tenta fazer com os clientes, com os gestores, para que amplie essa visão. Como é que é a tua experiência com isso, Luana? Olha, eu trabalhei em telecom, energia e saúde suplementar. Tudo simples, né, assim, nenhuma agência reguladora, né. Então sempre trabalhei com empresas que tinham, prestar conta de indicador, né. E eu trabalhei numa certa empresa que eu cheguei lá e falei assim: "Ah, o desafio aqui é promover por mérito, né, remunerar por mérito, reconhecer". Falei: "Tá, então me fala aí como é o modelo de remuneração da sua empresa, o que que você valoriza, tem alguma premiação, campanha?". "Não". Aí eu falei assim: "E como é que você sabe? Quem são os melhores? O que que você faz com os melhores?", né. "Não". "Você faz avaliação de desempenho?". "Faço". "E o que que você faz com isso? As pessoas que foram melhores avaliadas, o que que você faz com elas?". "A mesma coisa que eu faço com os que estão pra na lista de sair". Eu falei: "Pronto, aí você já me deu um diagnóstico completo, né". Então você quer uma empresa, com estimular a meritocracia, mas você está remunerando todo mundo igual, você está avaliando todo mundo igual, né. Então acho que isso dá uma mensagem, né: "Poxa, parabéns, você é um talento da empresa, então continua ganhando a mesma coisa do cara que eu falei: ó, essa a nossa conversa Não, tá já legal. foram muitos feedbacks para aumentar o nível de consciência do que você tem para fazer". Então acho que a primeira coisa a remuneração ela tem que refletir a performance da pessoa. Se ele é um talento, e eu não estou falando só de dinheiro, né, Uhum. a gente sabe que hoje tem muitas formas de reconhecer, né, não só o dinheiro em si, mas cursos, até mesmo participação em projetos, né, buscar formas de remunerar comportamentos, porque se você tem, de novo, né, quer uma cultura de meritocracia e não coloca nenhum requisito de resultado na remuneração, é muito difícil, né. Então hoje na Unimed Fortaleza não tem um programa de participação nos resultados, mas a gente tem um ciclo de desempenho muito rigoroso, a gente vai até a mesa de calibração, né, onde são avaliados comportamentos e indicadores, e a partir dali uma cesta, né, quando eu falo de balanço de consequência é isso, eu quero reconhecer os talentos, né, mas o que que eu vou fazer também com quem não está performando, Performance. né. E a gente monitora hoje, remuneração desses líderes, comparando ao mercado, no estado do Ceará e nacional entre as Unimedes, então eu monitoro, eu tenho um instrumento de pesquisa online, então sempre que existe os ciclos de meritocracia eu levo esses indicadores para a autogestão tomar decisão, né. Decidir o que Exatamente, eu não tenho a remuneração variável, mas eu tenho uma remuneração atrativa comparado com o mercado. Então isso é uma competitivo. coisa que a gente olha o tempo todo, da nossa liderança. Então, Perfeito. é muito mais sobre isso, eu acho que o modelo de remuneração vai depender do negócio, do foco, né. Hoje na Unimed Fortaleza a gente faz dessa forma.
E é Mas eu posso fundamental. dar 2 exemplos aí ligado à cultura. Primeiro que dentro tem 2 tipos de projetos que são em remuneração, né, o plano de cargos e salários e o programa de Tá. participação nos resultados que entra bonificação, né. Dentro do plano de cargos e salários tem um instrumento chamado tabela salarial. A tabela salarial ela organiza ali a remuneração. Então, por exemplo, se uma promoção vertical, eu sair de auxiliar para assistente, para analista, ela é menos do que 15%, a pessoa não se interessa pelo cargo de cima. Então, é uma primeira coisa que a gente olha, né? E aí já tem as promoções horizontais, que é o que a pessoa é muito boa na função dela, mas não tem perfil para o cargo de cima. Então, eu reconheço ela na horizontal. Então, é uma pergunta que eu sempre faço para poder tentar entender a cultura, né? Como é a cultura aqui da empresa? As pessoas ficam muito tempo na mesma função ou aqui, não, eu quero que ela já cresça logo. Aqui não é, fica muito tempo na função, não. Eu quero que de 8 em 8 meses ela vá subindo para o próximo degrau. Então ele já está me dando dica de quê? De que se lá vai crescer rápido, então menos faixas horizontais para estimular o pessoal a querer o carro de cima, é a cultura. Ou então, não, Arthur, aqui é importante que a pessoa consolide bem na função dela. Então ela mais faixas horizontais para poder dar espaço para as pessoas. Vai, isso é no cargo de salário. E aí tem um caso interessante que eu estou aqui há 20 anos na Goma de Matos, né? Acho que mais ou menos quando uns 15 anos atrás, o Eduardo chegou e falou assim: ó, eu queria botar aqui um valor que era o sentimento de dono. E aí, bem sem a goma de massa sempre transparente, né? Aí a gente falou: não, Eduardo, não dá para colocar sentimentos de dono porque a gente não tem nem distribuição nos lucros. Como é que a gente vai ter um valor lá e a gente vai. Que práticas existem na empresa aqui que a gente vai ter sentimento de dono? Aí o Eduardo, não, tá bom, vamos pausar aqui essa Segura discussão. um pouco. E aí ele veio com um modelo de partnership, onde o consultor ele vai crescendo na empresa até onde ele pode comprar cotas da empresa e ganhar no lucro. Então, tanto eu como a Lígia, nós somos sócios de capital, né? Criamos esse modelo e também foi criado também o programa de participação dos resultados. Então, se você quer começar a criar uma cultura de meritocracia, você tem que ter um sistema de bônus na tua empresa, né? Ali onde ele concorra a um 14º, um 15º, baseado em que metas, né? Então, é um programa totalmente autossustentável que se a empresa tiver um ganho, um resultado acima do normal, por que não distribuir um pouco com a tua equipe, né? Então, são essas práticas de gestão da empresa que vão reforçando ou então indo contra a cultura que você deseja implantar na sua empresa. E aí, fundamental você trazer isso já com vários insights também, né, porque como a Luana disse, cada estratégia ela pede uma remuneração diferente, e aí você pode lançar a mão, e também para fazer isso de forma adequada e coerente, a gente precisa estar se balizando com o que é que eu pesquiso no mercado local, nacional, com quem eu quero me igualar. Isso é uma das coisas que a gente é muito procurado aqui na Gomes de Matos, né, nem toda empresa consegue ter acesso a essas informações ou consegue entender com essa profundidade o como mexer na remuneração interfere no comportamento e na cultura, né. E tem uma coisa, acho que a gente olha muito para o passado ainda, sabe, assim, olhar comportamento, mas assim, se eu não fizer nada agora, o que que vai acontecer? É assim, a gente está aí num cenário de novos cargos, valores diferentes. Eu tenho uma filha médica, e ela falou: "Mãe, eu não quero fazer plantão, eu quero ter tempo para fazer um esporte novo, eu quero viajar". Então ela valoriza outras coisas. Sim. Às vezes a gente tem que ter muito cuidado também, e ouvir as pessoas, sabe, assim. E tem um exemplo na minha carreira, falando sobre isso, em participação nos resultados. Em telecom é muito forte, né, eu trabalhei 19 anos em telecom, e aí fala sobre a cultura que você fala que ouve as pessoas, mas, né, de novo, as falhas na carreira que a gente aprende. A gente, fez uma campanha de vendas com a área de retenção, e 50 pessoas a gente ia levar para a Euro Disney, né, o colaborador e um acompanhante. E eles foram, foi maravilhoso, tal, bateram meta, a empresa bateu meta, se bateu meta, distribui, e a gente fez essa campanha lá. Quando eles voltaram, eu fui conversar com eles, eu falei: "Ai, me fala, como foi a viagem?". Aí ele olhou para mim e falou assim: "Luana, você sabia que eu não tenho banheiro em casa? Eu queria tanto ter uma televisão na minha casa, eu queria tanto uma bicicleta para eu conseguir vir trabalhar". Eu fui murchando. Maslow, né?
Aí eu: "Meu Deus, que ignorância da gente, era um desejo da alta gestão ir pra Euro Disney, não era o desejo de 50. Será que ele vai se matar para trabalhar no próximo ano e se a gente inventar aqui uma campanha, por que que a gente não foi perguntar para ele?" E ele ainda me deu uma aula. Se vocês tivessem me perguntado, vocês teriam gasto Economizado na e eu teria premiação. ficado satisfeito. Gente, não tem nada hoje, nada. Eu mostro para vocês, todo no aniversário do colaborador, a gente entrega um gift todo ano, que é o Infesta, né. E quem escolhe é o colaborador. A gente coloca lá 5 opções, vai para a nossa rede interna de comunicação e quem escolhe é o colaborador. Então, assim, é sobre isso. Eu lembro que a gente foi fazer uma festa e todo mundo queria trazer um cantor. Ah, aí eu falei: "Gente, vamos perguntar para o colaborador? Gente, Tati Guerra e Lagosta Bronzeado, é isso que ele quer, não que a alta gestão quer não", É isso entendeu. que Aí não dava para funciona. pagar a Tati Guerra, eu lembro que a gente contratou Lagosta Bronzeado. Foi um sucesso. Não, nada contra, né, assim, mas eu tô dizendo assim, mas a alta gestão queria MPB, então que eu falei: "Gente, sinto muito, mas aqui tem 10, tem mais 4.500, são eles que vão escolher, né". Então isso fala muito da cultura também, né, então isso foi um aprendizado, assim, eu acho que e o que você quer valorizar e ouvir as pessoas, né, então é muita coisa legal, assim, que a gente vai aprendendo e que hoje, quando chegam para me apresentar, a gente já perguntou para os colaboradores e eles querem isso. Pode tocar, não quero nem ver. Foram eles que escolheram, Tá pode tocar, validado tá por eles, validado, né, isso que entendeu? é É. isso é valor então. Legal, já estão avisando para a gente que o tempo está encerrando, né? Então a gente vai partir aqui para as considerações finais. É, não estava planejado, Lana, mas eu sei que você gosta muito de ler, de fazer cursos e tal. Indica para a gente um livro aí que seria interessante para esse tema de cultura, para que as pessoas possam estar se aprofundando ou se iniciando no tema. É, tem o próprio Gestão da Mudança, né, John Cotter. ele para mim, assim, é uma bíblia. E engraçado que cada vez que eu vou lá e pego ele na biblioteca que eu vou ler, eu tenho uma outra leitura de Sim. como fazer o negócio acontecer, porque você vai ampliando o repertório, né, você já vai passando por situação, então falando de cultura para mim ele é um que está sempre na minha cabeceira, sabe, assim, tem uma parceira da gente, não sei se você já leu, é Líder Triple A, ela fala muito sobre cultura também, da Caroline Marcon, não tô fazendo propaganda não, viu. Mas, assim, inclusive tem um capítulo lá que eu, contribuí, que Ai, que foi bacana. o case da pandemia, né, da Unimed Fortaleza. E lá fala muito sobre cultura, ela, né, assim, nos apoia e eu acho que, assim, esse para mim eu indico demais. Legal. Eu acho que, assim, gente, sempre tá buscando a gente você falou de uma coisa, assim, eu amo olhar o que as empresas estão fazendo. Eu faço bench em tudo, tudo que eu espera aí, vamos ver como é que a empresa tal tá fazendo, e quando eu levo para a Unimed eu customizo e faço uma coisa que atenda às necessidades da Unimed. E às vezes a gente fica muito tempo pensando como resolver, várias empresas já passaram por isso, né, então eu gosto muito e estimulo muito para o meu time de coordenadores, sai um pouco da rotina e vai lá fora e vê o que estão fazendo aí Tá, fora, né, assim, e aí volta e customiza, pra nossa pra cultura e o realidade. que vai ajudar para a execução da nossa estratégia. Legal. E não Então, parar de estudar, né, assim, não parar de estudar, gente, assim, isso é uma coisa eu já sou formada em administração, aí não, primeiro eu fiz o curso de técnico de segurança do trabalho, sabia? não, sabia não. Minha Começou por primeira segurança do foi, trabalho. técnico de segurança do trabalho na UES, aí depois foi administração, pós em recursos humanos, pós em economia, em gestão empresarial, em cooperativa e agora estou terminando o mestrado, se Deus quiser até abril, e lançando aí como coautora em breve aí mais um livro aí para Legal, vem aqui, partilhar um volte pouco. aqui. Vem aí, né? Volte aqui Volto, quando volto tiver o livro Quando pronto. tiver o livro é isso. publicado. Então, antes da dica final da Luana, queria lembrar para vocês, né, que a gente está ofertando aqui gratuitamente um diagnóstico da parte de gestão de pessoas da sua empresa, né, avaliando todos os elementos da cultura que a gente falou aqui, liderança, remuneração, critérios de promoção, fit cultural, para que você possa avaliar como é que tá, o que é valorizado dentro da sua cultura
e que elementos também precisam mudar na cultura para você ter melhores resultados, tá? Então, acessa o link e não perde essa oportunidade. E além desse link gratuito e disponível aí para você que nos acompanhou, todos esses assuntos, insights que vieram aqui, um conteúdo riquíssimo. Queria pedir para você fechar essa contribuição dando uma mensagem final para um empresário, para um gestor. O que para você é um código de fato de gestão que você leva aí para a vida e aplica no seu dia a dia? A dica que eu posso falar aqui, né, além de tantas dicas, gente, eu tô saindo daqui muito Aposto. melhor com livro, com novas ferramentas, imagino vocês aí. Espero que a gente tenha gerado um desconforto. É isso que a gente quer, tá? Gerar desconforto, que você faça alguma coisa com essa informação que você teve aqui. Mas a primeira coisa é entende a cultura que você tem hoje. Faz o seguinte, faz uma reunião, chama 10 ou 15 pessoas e pede para as pessoas anotarem assim, o que é valorizado aqui e o que não é valorizado. E aí você vai entender um pouco dos comportamentos, né. E queria te fazer mais uma pergunta: qual percentual dos resultados que você quer para 2026 serão comprometidos se o seu time, se as pessoas que trabalham com você continuarem com os mesmos comportamentos que eles têm hoje? Isso é cultura, então assim, não perde, pega esse diagnóstico, eu também já vou usar, tá. E eu acho que é isso, gente, é abrir o coração, abrir a mente e deixar as pessoas falarem o que de fato acontece hoje dentro das empresas. Tenho certeza que é assim que você vai mobilizar e engajar pessoas para cumprir a sua estratégia. Show. Luana, muitíssimo obrigada. É sempre inspirador, é riquíssimo estar com você, ouvir você. Não é à toa que foi o primeiro nome para o nosso primeiro episódio aqui Eita, do que Código de honra, Gestão. que Começar com o pé direito e com muita boa sorte. Então, muito obrigada pelo aceite do convite, por estar aqui, por compartilhar tanta coisa com a gente. Nossa, eu que Obrigada. agradeço e parabenizo, assim, não sei se o Arthur tem isso, mas com várias pessoas que eu converso de consultoria, o mercado todo está pedindo apoio para entender a sua cultura, mudar a sua cultura, né, então isso é um assunto estratégico, então a gente não tenho dúvida que vai ser um sucesso. E com certeza eu quero acompanhar todos os próximos episódios aí desse podcast. E volte aqui com o seu livro. Sim. Obrigada. Valeu, obrigado, pessoal.